Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta segunda temporada estamos a gravar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no meio de uma magnífica exposição sobre os habitats tradicionais da Guiné-Bissau. E a minha convidada de hoje é Fátima Abrantes. Fátima, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. A Fátima é especialista em paleooceanografia, começou por fazer a sua licenciatura em Geologia pela Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fez o seu doutoramento nos Estados Unidos, já em paleooceanografia. Em 2007 concluiu a sua agregação em Estratigrafia e Paleoecologia pela Universidade Nova de Lisboa. É investigadora principal do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, exatamente, e investigadora colaboradora do CCMAR, o Centro de Ciências do Mar. E tem mais de 100 artigos científicos publicados. Mais uma vez, muito obrigado, Fátima, por estar aqui connosco para conversarmos um pouco. Nesta breve apresentação que lhe fiz, comecei por dizer que era especialista em paleooceanografia. E para esclarecer já quem nos ouve e quem nos vê, diga-nos lá o que é esta paleooceanografia. Ora, paleo é o estudo do passado. Oceanografia... O passado muito antigo, muito recuado, não é? Não. Nós, na paleoceanografia, estudamos todas as variações da circulação oceânica e do clima, que normalmente se designa por paleoclima também, não é? E que podem ocorrer a várias escalas temporais. E, portanto, pode fazer-se numa escala temporal que nós chamamos tectónica, dos milhões de anos, até uma escala decadal que é de 10 anos, não é? Sim. Portanto, o trabalho pode ser feito em várias escalas temporais, com diferentes tipos de resolução, dependendo daquilo que pretendemos fazer. Mas o objetivo é realmente a reconstrução da circulação oceânica do passado, dado que a atmosfera e o oceano estão intimamente interligados. É depois possível também tirar ilações sobre as condições climáticas do passado e o objetivo é procurar no passado, quando as condições eram totalmente naturais e não havia a influência humana, e também porque os dados instrumentais que são utilizados atualmente para modelar e para prever o clima do futuro são dados que não têm mais de 100, 200 anos, e considerando que o aumento do dióxido de carbono na atmosfera começou a acontecer por volta de 1850 anos, com o desenvolvimento industrial, não é? Os dados instrumentais que temos, na sua grande maioria, são já dados de um período em que estamos em alteração. Em que já estamos em alteração, portanto. E a única maneira de percebermos qual é, digamos, como é que os processos naturais acontecem e quais são as interações entre os diferentes fatores, é olhando realmente para os registros do clima antes da ação humana o começar a alterar. E esse olhar para o passado, quer para o clima, quer para o oceano, é depois útil nos dias de hoje? Como é que se aplica nos dias de hoje? É porque através de informação que nós obtemos, temos uma melhor ideia dos processos naturais, por um lado, e por outro lado, uma análise quantitativa que permite obter, por exemplo, dados precisos sobre a temperatura do oceano em determinada altura. É possível, digamos, que balizar os modelos, não é? Que depois nos permitem fazer estimativas para aquilo que pode vir a ser o futuro, dependendo das condições que o aumento do dióxido de carbono na atmosfera pode criar. E que ferramentas é que um investigador usa? Ou seja, quando há pouco eu estava a dizer que o paleo tinha a ver com o passado mais remoto, isto também é verdade, não é? Então vocês estudam também sim. As condições de há milhões de anos atrás, enfim, como disse, até há poucas décadas. Sim. A minha questão é,
Como é que se estuda o passado a esse nível? Nós sabemos que, quando estamos a falar de arqueólogos, eles vão à indústria lítica ou vão aos ossos encontrados nas escavações. Mas para estudar o clima e as mudanças no oceano, quais é que são as vossas ferramentas? Nós estudamos aquilo que nós chamamos de arquivos de clima. Os arquivos de clima são variados. Podemos pensar, por exemplo, numa concha de um bivalve que tem uma vida longa, não propriamente as ameijas que a gente come regularmente, mas um bivalve que tem uma vida longa. Sabemos que eles acumulam uma banda de material que sintetizam, normalmente é carbonato de cálcio, da base. Portanto, todas as estações em que se desenvolvem criam uma banda nova. Portanto, eles dar-nos-ão a análise dessas bandas, da sua composição, por exemplo, dar-nos-á informação sobre as condições de temperatura, as condições de salinidade. Então, elas próprias variam consoante as variáveis do ambiente em que estão a crescer. E, portanto, dão-nos indicações anuais. Mas duram pouco tempo. Portanto, dão-nos uma resolução aquilo nós chamamos uma resolução muito elevada, mas por um período curto de tempo. Curto. De qualquer maneira, há hoje a possibilidade de juntar a mesma espécie ao longo de muitos anos e criar uma sequência de informação, certo? E esse tipo de trabalho dá-nos, portanto, para fazer estudos de épocas relativamente recentes, não é? Um passado recente. As árvores, por exemplo, o crescimento dos anéis das árvores dão-nos também informação muito importante sobre o período mais recente, por exemplo. Mas, quando precisamos de estudar um passado mais recuado, aí temos que olhar para sequências que se acumulam durante muitos anos. Milhares de anos, com menos milhões de anos, com menos resolução, mas mais longas em termos temporais. O que é que temos? Temos os gelos das calotes glaciares, que embora não sejam muito longas, dão-nos até agora já temos 850 mil anos, já é bastante importante. E têm também essa característica de ser anual. Portanto, têm essa grande vantagem de uma grande resolução e permitir ver as variáveis. Tempo também é bastante bom, mas os mais utilizados são realmente os sedimentos do fundo oceânico. Porquê? Porque os sedimentos, portanto, depositam-se ao longo dos tempos, vão ficando acumulados no fundo oceânico por milhares, milhões de anos e têm consigo muita informação. Nós costumamos dizer que são tipo um multicanal, não é? Um sedimento tem informações sobre imensas coisas. Porquê? Porque as partículas que chegam ao oceano são partículas que vêm da terra, por um lado, por os rios, transportadas pelos ventos, e os próprios organismos que vivem no oceano, quer à superfície, os planctónicos, não é? Quer os que morrem, e os que vivem no fundo, em muitas regiões. E há muitos organismos que vivem junto ao fundo. E, portanto, vamos ter uma quantidade de constituintes dos sedimentos que são altamente informativos. E que podem ser os biológicos, portanto, podem ser materiais partículas terrígenas, mas depois esses mesmos organismos que, para além de terem, digamos que, necessidades próprias em termos de temperaturas, de nutrientes, de salinidades, etc., têm também, principalmente aqueles micro-organismos que são aqueles que ficam melhor representados nos sedimentos, porque a quantidade também é importante para termos um valor que seja estatisticamente válido, não é? Portanto, os mais pequeninos são aqueles que dão mais informações e têm a capacidade, aqueles que têm a capacidade de formar uma carapaça ou uma conchinha que, da mesma maneira como os bivalves que falávamos há bocado, vão ficar
na sua constituição com uma composição que é reflexo daquilo que era a coluna as condições no ambiente em que viveram na altura, em que viveram. Portanto, vão-nos dar a possibilidade de nós usarmos aquilo que nós chamamos de proxies, porque como não podemos medir diretamente, estamos sempre a inferir. Sim. Portanto, é um proxy que pode ser biológico, que são o próprio organismo, químico, a composição química das suas carapaças, e isotópico, porque também os isótopos estáveis de vários elementos podem dar informação muito útil sobre as condições que existiam no oceano à data. E que condições é que estamos a falar? Acidez, salinidade, temperatura? Estamos a falar de salinidade, de temperatura, que são, digamos, as propriedades básicas que definem uma massa d'água, não é? Sim. E que são sempre importantes. Depois podem nos dar informação sobre a concentração de oxigênio, o pH da água, a concentração de nutrientes, e obviamente isso é muito importante. Depois o tipo de organismo que encontramos e a sua abundância pode também dar-nos informação importante sobre as condições de produtividade primária dos oceanos e não só, portanto, todo o sistema ecológico. Eu sei que esse é, aliás, um dos seus interesses, as partículas orgânicas e agora mais recentemente o DNA antigo, e eu diria que estamos a falar do limiar da ciência, não é? Estamos a falar de técnicas novas que ainda estão a desenvolverem-se e a ganhar corpo. Sim, eu digo-lhe porque que para já, obviamente que o DNA veio trazer possibilidades impensáveis há uns anos atrás, não é? Por outro lado... O que é que muda o DNA? O conseguirmos decifrar o DNA? O DNA, neste momento, é fácil de determinar, é muito menos dispendioso do que era há uns anos atrás, claro. É mais fácil de determinar. Há ainda a necessidade de melhorar, digamos, aquilo que se chama as bibliotecas de informação, não é? Mas é possível determinar a presença de diferentes tipos de organismos que de uma maneira muito, muito rápida, enquanto que para nós usarmos os micro-organismos temos que estar ao microscópio muitas horas. Sim. E, portanto, em termos e depois, por outro lado, é sempre muito útil e é muito importante, e nos trabalhos que nós fazemos em paleoceanografia, nunca podemos tirar conclusões a partir de um estudo de um único tipo de proxy. Temos sempre que utilizar vários, não é? Aquilo que nós costumamos designar por uma aproximação multiproxy. É absolutamente fundamental. Por exemplo, para conseguir perceber qualquer processo, e o meu interesse tem estado sempre ligado ao estudo da variação da produção primária dos oceanos. Porquê? Porque os organismos... É a base da cadeia. É a base da cadeia trófica, não é? E também, principalmente, em regiões que são caracterizadas por um fenómeno de circulação que é o chamado fenómeno de afloramento costeiro. Em inglês chama-se upwelling, ou diz-se upwelling em inglês. Bom, mas isto porquê? Porque os organismos que nos dão mais informação sobre esse processo são organismos que constroem uma válvula que é de sílica, é opala, portanto. E os oceanos têm muito pouca sílica, são subsaturados em sílica em toda a coluna d'água. São poucas as regiões em que existem condições para essa sílica ficar preservada nos sedimentos. E, portanto, é difícil, quando não temos o registro dos próprios organismos, a presença física dos organismos, não sabemos se eles não estão lá porque as condições... não foram as ideais para ficar preservados ou porque não existiam. Claro. Pronto. E é preciso encontrar outras formas de nós ultrapassarmos esta questão. Porquê? Porque estas zonas são hoje, no oceano moderno, as zonas que contribuem para cerca de
de 70% a 80% de toda a produção de peixe portanto, que alimentam, digamos, a população mundial. Depois são zonas de grande importância para o consumo de dióxido de carbono e, portanto, a sua variação no tempo é altamente importante para nós percebermos o processo. Portanto, é preciso procurar proxies diferentes. E as ideias que têm surgido têm sido através de possibilidade de procurar marcadores orgânicos, moléculas orgânicas, produzidas por esses organismos, que tenham ficado preservadas, apesar da sílica se ter dissolvido, ou agora a possibilidade de olhar para o DNA. Eu não faço nenhum trabalho de DNA, mas tenho colaborações no CCMAR, com uma colega do CCMAR que faz esse trabalho e estamos a tentar, por esse método, colmatar, digamos, estas questões e essas dúvidas que sempre existiram. Antes de irmos ao tema da produtividade primária, queria que me explicasse algumas coisas mais logísticas, se assim podemos dizer. Eu calculo que para recolhermos estes materiais são necessárias expedições, e são necessárias expedições certamente internacionais. Como é que é participar numa expedição destas? E pergunto isto quer do tal ponto de vista logístico, ou seja, o que é que implica um investigador ir participar numa grande expedição internacional, mas também, e a influência que isso tem no trabalho científico, mas falo também do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da experiência pessoal. Calculo que isto seja avassalador e sei que a Fátima já participou em algumas destas expedições. Sim, já organizei expedições mais regionais, digamos, para a recolha de material aqui na margem portuguesa, por exemplo. E essas expedições, sob o ponto de vista logístico, são para nós mais complicadas do que as investigações internacionais, porque somos nós que as temos que organizar. Sai-vos do vosso pelo. E é como se costuma dizer, não é? Que não se leva, depois no mar não existe, não é? E portanto temos que fazer uma preparação muito cuidada e levar todo o material que é necessário. Temos temos historial neste tipo. Portugal tem historial, tem passado neste tipo de expedições mais regionais? Tem. Temos história aí? Tem. E o IPMA digamos, o organismo que mais trabalha nessa área? Tem trabalhado mais. O IPMA é uma instituição recente, não é? Sim, mas e os seus antepassados. O anterior instituto, um dos institutos que hoje forma o IPMA, que era o Instituto das Pescas, não é? Eles fazem muitas campanhas sazonais por causa dos estoques de pesca e a nível europeu é absolutamente necessária, é uma das obrigações do IPMA, não é? A parte da geologia na nossa área, os trabalhos começaram mais nos anos 70, com o início do grupo da geologia marinha, e fizeram-se várias campanhas. Foi fundadora e diretora? Não, o fundador do grupo foi o Dr. Hipólito Monteiro. Ok. Eu apareci no grupo, fiz o meu estágio de licenciatura com o grupo, porque eu estudei nesta casa, aqui, exatamente, que era aqui a Faculdade de Ciências. Era aqui na Rua da Escola Politécnica. Era na Rua da Escola Politécnica e trabalhava, porque na altura precisava de trabalhar, e trabalhava nos Serviços Geológicos de Portugal, que eram ali onde é hoje a Academia das Ciências. Onde é o Museu Geológico. Onde é o Museu Geológico, exatamente. Portanto, esta Rua de São Marçal era um caminho que eu fazia frequentemente durante o dia. E trabalhava lá embaixo e vinha às aulas aqui acima. E houve o incêndio da Faculdade de Ciências, portanto, que foi na altura em que este edifício sofreu um grande abalo. Um dano enorme. Eu estava no 4º ano da faculdade e o estágio de fim de curso era no ano seguinte. E dado que eu estava a trabalhar nos Serviços Geológicos, propus fazer um estágio lá, foi permitido, e fiz já o estágio com o grupo de Geologia Marinha. E portanto, depois acabei o curso, não havia empregos, como agora também não há, não é? É dificílimo, e fiquei com a grande ajuda do meu pai, a quem pedi, obviamente, para continuar a trabalhar na investigação, mas sem ordenado, porque não havia lugares naquela altura. E as coisas acontecem um bocado por acaso. Nessa altura, a EDP estava a fazer
um estudo sobre os lignitos da bacia do Rio Maior, e a bacia do Rio Maior é uma bacia interessante porque tinha uma acumulação entre lignitos e diatomitos, e era preciso estudar os diatomitos também, no sentido de, o diatomito é uma rocha formada por diatomáceas, não é? E a diatomácea é tal alga que vive em todo o lado e que é dominante em regiões muito produtivas. E foi-me dada a possibilidade de eu fazer o estudo dos diatomitos e ter algum dinheirinho, não é? Fazer uma tarefa que me dava alguma possibilidade. E eu comecei a fazer esse trabalho, apaixonei-me por estes micro-organismos que são realmente fantásticos, e depois virei-me mais para o oceano, não é? Mas isto só para dizer que realmente aqui, às vezes, o nosso futuro depende um bocadinho disso. E já nessa altura, o grupo, portanto, fazia campanhas. Okay. Já nessa altura fazia campanhas. Eu fiz a minha primeira campanha para aí em 1981, talvez, aqui do Estuário do Tejo, e fiz algumas campanhas com eles, ainda antes de ir para os Estados Unidos. E depois fez nos Estados Unidos, onde fez o seu doutoramento? Ainda antes de ir para lá, fiz campanhas. Depois, durante o doutoramento, não participei em campanha nenhuma, mas Portugal juntou-se a um grande programa internacional, que começou em 1900 nos anos 60, que se iniciou para o estudo dos oceanos profundos, chamado Deep Sea Drilling Project. E depois este projeto veio evoluindo, hoje é designado por IODP, Integrated Ocean Discovery Program, e é um programa em que participam praticamente todos os países do mundo, são 54 países. E sei que já participou. Que já participou em expedições deste projeto. Eu faço parte do próprio programa, neste momento sou representante nacional portanto, do grupo europeu que faz parte do programa, e as expedições são organizadas. É um processo algo complicado. Há um grupo de investigadores que faz a proposta sobre o que quer estudar, essas propostas são avaliadas, são depois atribuídas, ou sim ou não, para serem realizadas, e muitas vezes levam 10 anos e mais entre a proposta e a realização da campanha. Eu estive numa campanha no Pacífico, que fez toda a costa oeste portanto, da América do Sul, que é também uma zona de alta produtividade, desde a zona do Peru, por aí fora. E são 2 meses no mar. E, portanto, vão lá recolher material. Vamos recolher material. O navio é um navio que permite colher 500, 600 mais metros de sedimento. Para uma vasta equipa de investigadores, cada um com as suas necessidades. Certo. Nós normalmente somos uma equipa, lá está, multidisciplinar, à volta de 40 investigadores. Estão sempre a bordo 2 pessoas que são os chamados co-chiefs, não é? Os 2 investigadores principais. Trabalhamos por turnos de 12 horas. Portanto, é duro, é disciplinado. É duro, não há tempo de descanso, é sempre a trabalhar, mas é também muito interessante, porque estamos sempre a ver coisas novas, não é? Todos os sítios onde vamos nunca houve estudos antes, e portanto há sempre novidade a chegar. E depois, se as pessoas se entendem bem, as campanhas são maravilhosas, não é? E depois temos que ter também, acho que há uma característica muito importante do lado das pessoas que trabalham em oceanografia e que vão para o mar, que é o respeito pelo espaço do outro, porque são espaços muito limitados. Partilhamos normalmente camarotes para 3 pessoas, 4 pessoas, e vivemos todos juntos naquele espaço durante 2 meses. Tá? E, portanto, é preciso algum respeito e alguma harmonia. É preciso um respeito, sim, pelo espaço do outro, e como lhe digo, há campanhas que são fabulosas e são uma delícia, e nós passamos as campanhas de uma maneira fantástica, e apesar do muito trabalho,
Eu, nesta campanha, por exemplo, posso dizer que fui uma felizarda, porque o grupo que estava a bordo e que fazia a parte quer a parte de cozinha, quer a parte de manutenção do navio, no interior, era uma equipa portuguesa. E quando eles perceberam que havia um português a bordo, foi fantástico. Eu estava no turno da noite, que era maravilhoso. Gosto muito do turno da noite, porque começa-se à meia-noite, mas depois toma-se o pequeno almoço com o nascer do sol e vai-se para a cama durante às 3 da tarde, mas pelo menos há um solinho que se pode apanhar de vez em quando, sempre que o tempo está bom. E tive essa sorte, e às 3 da manhã, quando nós parávamos para tomar um café, normalmente, havia sempre o pasteleiro que arranjava-nos sempre um pãozinho acabadinho de fazer, um pastelinho de nata e um bom café, que de repente todos os colegas queriam vir com a Fátima tomar café, queriam todos porque éramos todos muito bem tratados. Fátima, então, depois destas saídas de campo, chamemos-lhe assim, o que acontece a seguir é o laboratório, calculo. Já durante estas campanhas já se faz muito laboratório. Sim. Nós, quando saímos da campanha, deixamos um relatório feito com todos os resultados preliminares. Depois, durante a campanha, são decididos, portanto, nós antes de irmos para a campanha já propomos as nossas propostas sobre qual é o nosso interesse, o que é que pretendemos fazer, qual o material que precisamos para realizar o trabalho que queremos realizar. E normalmente já se amostra a bordo alguma quantidade de material, mas de uma maneira geral a amostragem é feita posteriormente naquilo que nós chamamos a sampling party. É uma festa de amostragem em que nos juntamos uns quantos e vamos aos centros onde estão guardados e mantidos, onde são mantidos os chamados cores, que são, portanto, muito longos, e vamos fazer a amostragem para todos. Há uma equipa que se responsabiliza por fazer a amostragem. Eu depois sei que destes trabalhos saem alguns outputs, e que estes outputs são modelos conceptuais que vão depois, mais tarde, que são ciência, não é? E que ciência são dados que são disponibilizados para a comunidade científica e que são depois aproveitados por modeladores para fazer os tais modelos que falámos no início desta conversa, das tais projeções para o futuro. É isto de uma forma simples? Sim, de uma forma simples é isso. Portanto, nós fazemos muito trabalho de observação, não é? Tentamos reconstruir as condições sempre, como dizia há pouco, e principalmente nestas campanhas internacionais, muito em colaboração com muitos dos outros colegas que estiveram a bordo, e os trabalhos são publicados, os dados são normalmente sempre arquivados em plataformas internacionais que os têm, depois disponibilizam para toda a gente, para todos os investigadores que estejam interessados. Aliás, mesmo este programa internacional, as pessoas que estão a bordo têm, digamos que, um avanço em relação aos outros investigadores todos, têm cerca de 1 ano para poder avançar com os seus trabalhos, mas a partir de 1 ano o material está disponível e qualquer investigador pode pedir material. Tenta-se que não seja para fazer exatamente a mesma coisa que o outro está a fazer, não é? Não seria muito correto, mas há realmente sempre outros trabalhos que são possíveis. E depois desse trabalho está concluído, obviamente que os resultados que são conseguidos, se forem suficientemente úteis e importantes, são disponibilizados, e os modeladores são, sem dúvidas, as pessoas que mais o utilizam. Há sempre duas maneiras diferentes de aproximar a questão. Uma é ver os modelos tal qual eles são feitos, sem a utilização dos dados que são dados reais, e comparar, não é? O que é que bate certo e o que é que não bate, e como é que podemos melhorar o modelo para melhor representar aquilo que é o dado, que os dados nos dizem. Mas há também hoje, felizmente, muitos modelos que já incorporam esses mesmos dados e que, portanto, permite depois, portanto, melhorar realmente as previsões em termos de futuro. Estas previsões são usadas por muitos organismos internacionais, pelas próprias Nações Unidas.
no seu trabalho de previsão sobre o que é que vai acontecer ao clima e às alterações climáticas. E em grande parte dos casos servem para fundamentar os alertas, enfim, que hoje em dia fazem quase parte do nosso cotidiano sobre o perigo do aquecimento global. É esta uma das suas utilidades? Neste momento eu diria que é fundamental. É fundamental. Sim, as Nações Unidas criaram há muitos anos um painel para acompanhar o problema das alterações climáticas, porque talvez as pessoas não tenham muita noção, mas a verdade é que os investigadores perceberam que havia alterações que poderiam ocorrer de forma grave logo no início dos anos 70. Os primeiros trabalhos foram realizados no Observatório de Mauna Loa com um objetivo totalmente distinto, que era realmente perceber se a concentração de dióxido de carbono na atmosfera variava com a estação do ano devido ao consumo das plantas, não é? Durante a primavera. E o investigador, que era o professor Killing, percebeu que ao longo dos tempos não só havia essa variação sazonal, mas o valor médio estava a subir. E ao fim de 10 anos publicou o primeiro trabalho a chamar a atenção de que isso podia acontecer. Fez um lobbying muito grande junto do Senado e do Congresso americano, mas não conseguiu. Conseguiu financiamento para continuar os seus trabalhos, mas não conseguiu convencer ninguém, à exceção dos colegas realmente mais ligados à parte da Paleo, já nessa altura, e foi aí que se pensou em qual seria o melhor arquivo de clima para perceber se essas variações eram realmente algo de novo, sim, ou se eram coisas que já tinham acontecido no passado. E aí nós, os colegas, que nessa altura eu era uma criança nessa altura, não é? Mas eram as pessoas que pensaram nisso, pensaram nos gelos, e 10 anos depois foi possível publicar os primeiros resultados da análise dos gelos, que mostravam realmente que havia uma variação na concentração de dióxido de carbono na atmosfera entre os períodos mais frios do quaternário, do glaciar, digamos, e os interglaciares, que são os períodos quentes, mas que se mantinha praticamente constante e variava entre os 200 e os 280 ppm na atmosfera. Neste momento, e as variações ocorriam, digamos, esta subida ocorria em 6.000 anos, por aí. Neste momento, a última vez que eu verifiquei, hoje por acaso não vi, mas na página da NOAA normalmente eles têm esses dados, neste momento a concentração anda à volta dos 415 ppm. 415 ppm é muito mais do que aquilo que tivemos. Os dados que conseguimos obter já, portanto, através dos estudos que foram feitos para determinar a concentração de CO2 no passado, só há cerca de 5 milhões de anos atrás se encontram valores equivalentes àqueles que nós temos hoje. Há 5 milhões de anos atrás. 5 milhões de anos. E aquilo que está previsto, digamos, pelo modelo mais pessimista, que considera que se nós não fizermos nada e continuarmos a aumentar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, em 2100 teremos concentrações que só são encontradas no registro geológico para 55 milhões de anos atrás. Incrível. É incrível. É incrível porque se pensarmos que esta subida de 280 para 415 começa em 1850, são 150 anos. Claro. São 150 anos. E essa é a grande diferença, não é? Essa é a grande diferença entre as alterações climáticas que registamos no período histórico e pré-histórico. E é que essas alterações ocorriam em períodos muito largos e agora estão a acontecer eram de menor dimensão, digamos, menor amplitude, sim, e ocorriam durante um período muito mais alargado e hoje são muito rápidas e uma subida enorme. Uma subida enorme. Portanto, na realidade,
aquilo que nós temos olhado e aquilo que nós temos estudado, que são os períodos de variação glaciar e interglaciar, e concentrando-nos essencialmente nos interglaciares, que são os períodos mais quentes e, portanto, para tentar perceber o que é que podem, exatamente, quais os processos que ocorreram nessas alturas, e os períodos de subida, digamos, de temperatura, do aumento da temperatura, não podem realmente ser considerados como uns análogos, digamos, daquilo que pode vir a acontecer, porque a concentração de CO2 não era aquela que nós temos hoje. Portanto, nem é possível fazermos comparações, na verdade. É possível termos ideias do que é, por exemplo, esse tipo de trabalho, por exemplo, já permitiu chegar à conclusão de que realmente este aumento não pode ser um aumento natural. Claro. E os próprios modelos já perceberam, portanto, já se verificou que, considerando as condições do passado, a curva que se obtém do dióxido de carbono para a atualidade já, desde 1850 até agora, não é em nada parecida com aquela que nós estamos a medir. E só conseguimos chegar àquela que estamos a medir se considerarmos que a concentração aumentou devido à ação antropogénica. Portanto, há realmente essa ideia que está perfeitamente clara neste momento, e que o tal grupo que as Nações Unidas formaram em 1981, o IPCC, portanto, é o Comitê Intergovernamental para o Estudo das Alterações Climáticas, realmente nessa altura fez o primeiro relatório, ainda muito duvidoso, mas agora o último relatório que foi publicado em 2014 é muito claro e diz realmente que, e logo a seguir fez-se, portanto, a reunião de Paris e, portanto, há esperança, mas é preciso todos fazermos o nosso papel. Atuarmos quanto antes, não é? Sei que um dos seus interesses, como há pouco já falou, e agora se calhar podíamos aprofundar um bocadinho mais, é o tema da produtividade primária. Ou seja, o que procura são os locais de abundância de microalgas, que são a base da cadeia trófica e que são a consequência da sequência da vida nos oceanos. É possível comparar essa produtividade biológica antiga em diferentes períodos históricos com a que existe hoje? Conseguem fazer essa comparação? Sim. Sabe que a geologia tem o princípio básico que diz que parte do presente para explicar o passado, e nós agora estamos a inverter a coisa, não é? Estamos a usar o passado para tentar perceber o futuro. Mas sim, como eu lhe dizia há pouco, em regiões, normalmente nas costas, não é bem assim, nos oceanos modernos, na costa oeste dos oceanos, oeste dos continentes, este dos oceanos, assim é que é, ocorre um fenómeno que é o chamado fenómeno de afloramento costeiro. Porquê que isso acontece? Que ocorre na nossa costa também. Acontece na nossa costa também. Porquê que isso acontece? Porque os ventos de norte, que sopram, por exemplo, nós temos as grandes nortadas de verão, não é? Primavera-verão, geram correntes de norte para sul. Por exemplo, aqui na costa, falando na nossa costa. Mas existe o processo de rotação da Terra, portanto, gera um efeito que é o chamado efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis? É um efeito que leva a que as águas que correm de norte para sul sejam como que defletidas para a direita do sentido da corrente, ou seja, são arrastadas para o oceano aberto, em qualquer situação. E, portanto, gera-se como que um espaço entre a costa, não é? Junto à costa, e as águas subsuperficiais, que são mais frias, mas que são também mais ricas em nutrientes, vêm à superfície. Ora, essa é, por exemplo, a razão porque nós temos águas frias na costa oeste durante o verão, mas é também a razão porque temos uma produtividade muito alta, que é dominada pelas tais alguinhas que falei há bocado, as diatomáceas, e também que, nestes casos concretos, a cadeia trófica é curta e, por exemplo, os pequenos peixes pelágicos, como a sardinha, alimentam-se diretamente dessas algas. Portanto, é por isso que temos tão boa sardinha na nossa costa. É por isso que temos uma boa sardinha na nossa costa, exatamente. E na nossa costa esse processo é um processo que é sazonal, só acontece entre maio e setembro, mais ou menos setembro, outubro.
Mas existem outras regiões, como o Noroeste africano, a costa do Peru, a costa da Califórnia, onde esse processo é um processo que dura o ano inteiro. E a cadeia trófica é maior aí? Normalmente existem as duas coisas, okay. Não é? Pronto, mas o porquê que essas zonas são importantes? São muito importantes porque são zonas onde estes organismos, portanto, estas algas, as microalgas, tal como as plantas, usam o dióxido de carbono para construírem as suas próprias válvulas. Portanto, absorvem, são como que sugadores do dióxido de carbono da atmosfera. E, portanto, é muito importante perceber-se como é que esse processo, aliás, essas variações de dióxido de carbono entre os períodos glaciares e os interglaciares, uma das questões que houve sempre é porquê? O que é que faz variar? Ora, sabendo nós que as variações sazonais têm uma relação exatamente com essa produção primária, com o aparecimento da vegetação em grandes... Portanto, essa forte produção primária pode estar... pode ser a causa, um sumidor, ou pode ser a causa deste sumidor do dióxido de carbono. Portanto, digamos que aquilo que é normalmente designado pelo bombeamento biológico, não é? Ele utiliza o dióxido de carbono, forma a sua própria matéria orgânica e depois esses organismos morrem, e porque nestes sistemas eles dominam o sistema bastante, como é que eu lhe explicar? Digamos que o período em que aumentam o fitoplâncton é algo distante do período em que vem o zooplâncton. Eles têm uma vantagem temporal, não é? E, portanto, não são consumidos de uma maneira tão brusca. Por outro lado, como têm estes nutrientes que vêm para o sistema, que são novos, permite criar uma quantidade de material que escapa a remineralização, a destruição na coluna d'água e que pode chegar ao fundo, que pode chegar aos sedimentos. Ora, se chegar aos sedimentos, fica preservadinho por muitos milhares de anos. Até ir lá uma expedição de investigadores portugueses. Sim, mas em termos de remoção de dióxido de carbono, é um bom processo, não é? Aliás, uma das primeiras ideias de geoengenharia, não é? De que se fala para retirar o dióxido de carbono da atmosfera foi exatamente criar estas regiões de upwelling de uma maneira fabricada, não é? Fabricar regiões, criar artificialmente este tipo de regiões. E portanto, é essa a razão porque estas áreas são realmente importantes. Como é que elas vão reagir em termos de futuro? É uma questão que continua a ser grandemente debatida. Um dos homens da oceanografia física que estuda estes processos há muitos anos está convicto de que vai aumentar. Os nossos dados geológicos do passado, das variações temporais da ordem dos milhares de anos, dos glaciares e interglaciares, mostram que os períodos frios são normalmente períodos mais produtivos do que os períodos quentes. Não quer dizer que os períodos quentes não tenham produção, têm com certeza, os organismos é que são diferentes, não é? Portanto, e a estrutura é diferente. Portanto, nós temos um dos projetos em que eu estive, que eu propus e foi financiado e que temos dados que neste momento estamos a trabalhar. O que nós fizemos foi determinar exatamente as condições nas várias áreas de upwelling costeiro do oceano atual para 2 períodos de condições extremas. O período glaciar máximo e o período quente do início do Holocénico, digamos, que é o último interglaciar, aquele em que ainda estamos a viver. E os resultados que temos neste momento mostram que há diferenças, para já, há variações mesmo em cada um dos sistemas, porque o sistema varia muito em termos espaciais. Mas, de uma maneira geral, podemos dizer que no hemisfério sul parece haver um aumento claro durante os períodos frios, no hemisfério norte não é tão claro. Em algumas regiões, parece que realmente há
períodos há intervalos em que a produtividade diminui. Portanto, eu penso que como acontece atualmente, não é? A variabilidade é muito grande e o impacto deste aquecimento global e desta alteração que vai acontecer e que já está a acontecer e que já estamos a viver, vai ser diferente e vai ter impactos diferentes em cada região. Daí o ser cada vez mais importante também estudar o impacto em cada uma das regiões em especial, e no nosso caso, obviamente, é importante estudarmos aquilo que está à nossa porta. No nosso quintal. Não é? Eu sei que a Fátima olha para o oceano de uma forma holística e tem consciência que no oceano, tal como na Terra, eventualmente, tudo está ligado e que deve ser visto por várias perspectivas, por várias disciplinas, pela física, pela química, pela biologia e pela geologia. Mas não só. A Fátima coloca também nesta equação as ciências humanas. É esta complementaridade de saberes e de conhecimentos que nos permitirão agir sobre a realidade atual dos oceanos? Sem dúvida. Eu aprendi quando fiz o meu doutoramento, porque nos Estados Unidos as escolas de oceanografia têm esse princípio, as pessoas entram para fazer o doutoramento, temos aulas, não é bem como na Europa, entram com uma base numa determinada área. Mas depois somos obrigados a fazer todas as outras áreas. Abrir os horizontes. Para podermos compreender-nos uns aos outros e para podermos realmente ajudarmos. Em Portugal nós ainda temos essa dificuldade. É uma luta que tem sido travada por mim e não só há vários anos. Felizmente, por exemplo, a Universidade do Algarve já tem neste momento um curso de ciências marinhas, mais virados para esta visão, para esta complementaridade, mas é absolutamente necessário. Neste momento, eu costumo dizer que em Portugal ainda temos essa dificuldade, porque os físicos percebem a física, mas não estão propriamente, não compreendem a linguagem dos biólogos nem os geólogos, e é absolutamente necessário que isso seja feito e que isso seja possível. Há grandes programas internacionais que vão por essa linha, sempre. Felizmente, neste momento, temos a Década dos Oceanos, mais uma vez lançada. Este ano de 2021 já estamos na Década dos Oceanos, das Nações Unidas. Já estamos na Década dos Oceanos, lançada pelas Nações Unidas. Temos 10 anos, 2021 e 2030. O objetivo e, digamos que a ideia de base é olharmos para o oceano que precisamos de ter para podermos ter o futuro que queremos ter. Portanto, vamos olhar para o oceano que queremos ter em 2030 e fazer o caminho até lá. Exatamente. Olhar para o oceano de forma a podermos utilizá-lo, mas sem o destruir, digamos, de uma forma, aquilo que se chama de uma forma sustentável, não é? A ideia é realmente essa, é olhar para o oceano de uma forma multidisciplinar e transdisciplinar. E quando se fala em transdisciplinaridade, estamos já a pensar nas ciências humanas, na sociologia, na economia, etc. É absolutamente necessário. E depois, por outro lado, é importante também o envolvimento das próprias comunidades em cada um dos locais, porque o conhecimento empírico das pessoas dos vários locais também, é conhecimento, claro. E é um conhecimento muito importante, tem que ter sido em conta. Fátima, quase a terminar, queria lhe perguntar, como investigadora, considera que o oceano está muito degradado ou trata-se de um mero alarmismo? Não, está muito degradado. Quer-me dar 1 ou 2 exemplos que, na sua opinião, sejam mais preocupantes? O que é que a preocupa mais no oceano? Olha, preocupa-me a parte da poluição por elementos tóxicos, que é constante, não é? Todas as indústrias e por aí fora acabam por pôr elementos tóxicos no oceano, que são graves porque são depois ingeridos pelos organismos que nós vamos acabar por utilizar na nossa alimentação. Há, obviamente, esta situação das alterações climáticas vai alterar completamente
esta cadeia e ao alterar os ecossistemas, vai alterar a cadeia trófica, muito possivelmente, ao gerar uma acidificação do oceano, vai não permitir que alguns organismos continuem a viver, pelo menos com as mesmas condições, e, portanto, tudo isso vai levar, e o aquecimento já está a acontecer, e, portanto, estamos a ter nas nossas águas formas mais quentes, aquilo que se chama a tropicalização está a acontecer, não é? Formas mais quentes de vida que não estávamos habituados a ter e que estão a aparecer. Vai haver mais, espera-se, aquele tipo de blooms ou florescimentos de algas que são tóxicas, que também são graves. A situação dos plásticos. Sim. Hoje em dia, até o diabo das máscaras, não é? Que todos nós usamos máscaras e que a gente sai de casa e vai passar, no meu caso concreto, passear um animal e vejo centenas de máscaras pela rua fora. Tudo isto acaba por chegar ao oceano, não é? A agricultura, a própria agricultura, os pesticidas. E chega aos oceanos, não aos oceanos aqui mais próximos dos grandes países ocidentais, mas aos oceanos mais remotos, não é? Não, a circulação é global, claro, não é? Claro. Portanto, pode-se começar aqui, eles chegam aqui, mas depois é distribuído por todo lado, não é? Acha que estes danos são irreversíveis ou ainda vamos a tempo de recuperar algumas destas perdas que estamos a causar? Eu espero que sejamos capazes de recuperar. Espero que sejamos capazes. Temos que... Há um investigador americano que ouvi falar um dia destes, agora a possíveis webinars que estão disponíveis para toda a gente, que foi uma das coisas boas que aconteceu com a pandemia, com o Covid. Ele dizia que, tal como com o Covid, com o oceano temos que fazer a mesma coisa, ou seja, aquelas que são as regras básicas para nos mantermos a salvo, são as mesmas coisas que temos que pedir a todos nós, a cada um de nós, para fazermos, termos os cuidados de preservar o oceano, não fazendo aquilo que sabemos que vai fazer mal ao oceano, consumir menos plásticos, não usar coisas com plásticos, consumir mais peixe que não seja o peixe que está em risco, mas os outros tipos de peixe que podem ser consumidos, não utilizar as energias da mesma maneira, não consumir água da mesma forma que estamos habituados a consumir. Portanto, ou seja, termos os cuidados, cada um de nós, para podermos contribuir para que a situação possa melhorar. E eu espero sinceramente que isso seja possível. E esperemos que, para além desses gestos individuais, que coletivamente têm obviamente algum peso, a década dos oceanos traga também aqui uma nova geração de políticas públicas que possam recuperar os oceanos, não é? Os jovens têm mostrado que estão muito alerta, não é? A existência de uma década como esta, o que é que vai permitir? Vai permitir que todos os países estejam a olhar para o mesmo problema conjuntamente, porque esse é um grande problema, não é? E vai marcar toda uma geração. Vai marcar toda uma geração e vai levar a que haja uma cooperação que é oficial entre países, não é? E não só entre investigadores desta ou daquela instituição em países diferentes. E isso dá uma outra possibilidade. Então vamos terminar este Ciência com Impacto com essa nota de esperança para os oceanos e de uma forma geral para o planeta. Fátima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui a partilhar as suas experiências e o seu conhecimento. E nós despedimos e para a próxima semana regressamos com um novo episódio e com um novo convidado e com um novo tema do podcast de Ciência com Impacto. Muito obrigada. Muito obrigada. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.